nosso último vídeo, mostramos as principais opções de acabamento em placas de circuito impresso. Após isso, as placas devem seguir para o seu contorno final. E é neste processo que as peças ficarão com as dimensões mecânicas determinadas no projeto original da placa. Em alguns casos, onde não existe a necessidade de grande precisão nas medidas das placas, e além disso, trata-se de um lote de pequena quantidade ou apenas alguns protótipos, esse contorno muitas vezes pode ser executado em corte simples, através de uma guilhotina. Apesar de ser um processo de menor precisão, ainda assim pode-se garantir variações mínimas na ordem de poucos décimos de milímetro. Mas há situações em que este processo não pode ser utilizado. Sempre que as placas apresentem alguma reentrância ou saliência em seu formato, o corte em guilhotina, por executar somente cortes retos, não atenderá essas características da placa. Nestes casos, os contornos em CNC são sempre os mais indicados. Placas redondas, muito comuns principalmente na área de iluminação de LEDs, precisam ser fresadas, bem como as placas com cortes internos e que formam polígonos irregulares. Já na geração do layout, são definidas as coordenadas que determinam o contorno da placa e o arquivo com essas coordenadas é carregado na máquina de controle numérico que executa o corte. Este processo confere às placas um nível de precisão excelente, pois é totalmente automatizado e com isso as variações dimensionais são praticamente nulas. Utilizam-se fresas de carboneto de tungstênio, um material de alta dureza que usina as placas girando em altas rotações, cortando o material e proporcionando um acabamento lisinho nas laterais das placas. Essa ausência de resíduos e rebarbas geradas em todos os outros processos de corte, sobretudo quando o laminado é a fibra de vidro, também faz com que o processo de fresagem em CNC seja o mais indicado quando o assunto é precisão dimensional. Esse processo substitui quase que totalmente os cortes efetuados por ferramentais de estampagem em prensas excêntricas. O corte estampado aos poucos foi deixando de ser utilizado por diversas razões, a começar pelo elevado custo dos ferramentais e suas manutenções. Qualquer alteração na furação ou contorno da placa poderia inutilizar este ferramental, problema facilmente solucionado nos processos de CNC, pois uma simples alteração nas coordenadas do programa já resolve o problema. Ainda assim, algumas placas de dimensões muito reduzidas e formatos bastante específicos acabam tendo um melhor resultado e melhor produtividade neste processo de estampagem. Mas a panelização, tão importante para se obter a maior produtividade nos processos de montagem das placas, cada vez mais automatizados, fez com que hoje em dia as placas em painéis vincados sejam as mais presentes na maioria das fábricas de circuito impresso. O processo de vinco, que pode ser também executado em vincadeira CNC, traz inúmeras vantagens, pois além de também ter excelente precisão dimensional, ainda apresenta uma produtividade muito maior que todos os demais processos. Em uma vincadeira convencional, é possível colocar diversos discos de corte em um único movimento, executar-se todos os cortes de um dos sentidos do painel. Trata-se de um processo delicado, pois a profundidade destes vincos precisam ser perfeitamente precisas, pois qualquer maior aprofundamento de um desses vincos poderá causar o destacamento do painel antes ou durante o processo de montagem, o que pode significar prejuízos durante esse processo. Já um vinco muito raso poderá significar dificuldades no momento em que as placas deverão ser separadas após a montagem. Os vincos são executados em ambas as faces da placa, em posição e profundidade idênticas, e o material remanescente dessa profundidade é chamado de alma, e sua espessura deve variar conforme o material a ser vincado, tanto no que se refere à sua dureza quanto à sua espessura.
Uma das desvantagens desse processo é que, a exemplo dos cortes guilhotinados, ele não permite cortes internos e nem redondos, mas ainda assim, através da combinação dos processos de vincagem e CNC, é possível atender às necessidades de panelização, mesmo para placas redondas ou de contorno irregular. Após o contorno das placas, chegamos na reta final dos processos de fabricação. Mas para se garantir a qualidade das placas de circuito impresso, é fundamental um controle de qualidade final, que aliás é o assunto do nosso próximo vídeo. Então, para não perder nada, se inscreva no nosso canal. Tec-C Circuitos Impressos.